Olá, minha gente! Oi! Pois é, para quem nos conhece, ótimo. Para quem não nos conhece, eu sou o pastor Ibe e essa aqui é a Alice, minha esposa, pastora Alice. Para a gente apresentar nosso currículo para você, claro, não de estudo, nós trabalhamos a vida toda com pessoas, aconselhamento, com filhos, famílias. Alice, professor, mais de 30 anos, enfim. Nós somos casados há quase 40 anos. Desse casamento, Deus nos deu filhas, genros, netos, que são uma bênção em nossas vidas. Nossas heranças. As heranças, exatamente. E somos há mais de 30 anos também, quase 35 anos, já pastores, cuidando de pessoas, de casamentos, de família e assim por diante. E a gente percebe algumas dificuldades que as pessoas sempre passaram e sempre vão passar. Mas nesses dias parece que, não sei, dá a impressão que as coisas acrescentaram. E a gente queria compartilhar com vocês um pouquinho sobre aquilo que a gente tem visto, aquilo que nós aplicamos em nossas vidas e nós tivemos muito êxito. É importante falar que a nossa filha mais nova, a caçulinha nossa, tem 31 anos. Né? Nós já temos genro de 40 anos, então a gente tem uma história, uma vida para compartilhar com vocês aquilo que deu certo. Porque eu posso falar, não, eu vou falar daquilo que eu quero um dia acontecer. Ótimo, glória a Deus. Né? É bíblico também. Mas é muito legal quando alguém passa, fala, eu passei por isso e o que deu certo foi isso, o que não deu certo foi isso. É isso, Alice? Isso. E hoje mesmo eu estava conversando com uma amiga e ela me falando da dificuldade. Ela atende, ela trabalha num salão e dá as clientes dela como estão, tipo assim, puxando o cabelo porque não sabem o que fazem com os filhos. Estão tendo dificuldade. E muitas vezes essa dificuldade não é só por causa de uma pandemia ou só porque estão em casa. Não, é algo lá atrás que talvez pularam uma etapa, talvez não fizeram, deixaram de fazer. Né? Então hoje a gente está aqui para compartilhar um pouquinho sobre o que nós aprendemos com os nossos filhos, como nós fizemos com os nossos filhos e hoje o que nós estamos vendo elas fazerem com os nossos netos. Porque isso prova que deu certo, né? A minha mãe falava assim, eu só sei se deu certo a minha criação quando eu ver vocês criando as filhas de vocês. E ela teve essa oportunidade de ver, de estar com a gente, contemplar isso, né? Então hoje eu estou nesse processo, vendo as minhas filhas, criando os filhos e vendo o que elas estão fazendo que deu certo, né? Com elas, estão repetindo e é isso. Tem muita gente que fala assim, pastor, os filhos hoje em dia não são como antigamente. Pastor, tudo fala assim, ó, os filhos são piores, a adolescência é pior. E também fala assim, as crianças já nascem mais inteligentes, nascem com o olho aberto. Desculpa falar, bobageira. As crianças são tão inteligentes como eram há 1000 anos atrás e serão daqui 1000 anos. As crianças, os jovens, são com os mesmos problemas há 1000 anos atrás, hoje ou para frente. Então não existe isso. Aí você fala, mas nós temos mais problema. Aí sim, nós vamos começar a concordar. Nós temos mais problema, sim. Agora por quê? Porque elas nasceram diferente? Não. Aí, onde entra a questão, os pais estão diferentes. Os valores mudaram, as influências mudaram. E nós estamos... Eu vi uma médica falando esses dias, uma médica, não sei a religião dela, nem sei a religião, mas ela dizia o seguinte, nós estamos sacrificando as nossas crianças. A expressão da médica pediatra, da Santa Casa. Então, essa é a verdade. Nós estamos sacrificando, entregando a Moloque, entregando a Dagon, entregando a internet. Exatamente. A tantos outros espíritos aí. E as crianças vão cada vez ficando pior. Então, mas a criança nasce mais inteligente. Oi, você me desculpa, ela já mexe em computador. Se eu tivesse nascido em computador, também tinha mexido do mesmo jeito. Então, a gente quer dar desculpa, gente. O ser humano sempre foi ser humano e vai continuar sendo um ser humano. E nós queremos trabalhar como você pode mudar. Por exemplo, eu vi uma pesquisa esses dias numa escola aqui em Brasília, que disseram que as meninas, 40%, crianças, adolescentes na verdade, entre pré-adolescentes e adolescentes, as crianças falam o seguinte, que 40% delas se dizem bissexual. É claro que não é verdade isso. Eu não estou dizendo que elas não disseram, não, disseram, mas claro que elas não nasceram bissexual. E por que são? Aí a gente entra, elas resolveram seguir modismo, uma fala e acha legal, de atenção. Repente, porque de repente ela fala, televisão destaca. Eu sou bi e essa menina é super antenada, é top, se destaca em tudo. A outra que vê, eu também sou. E aí começa o modismo e muitas vezes não sabe nem o que é, né? E entra nessa perdição. Então, o nosso propósito aqui é como nós podemos ajudar você que é pai e mãe a não permitir que seu filho viva isso.
Nós, volto a falar, nós criamos 3 filhas, as 3 filhas passaram pela adolescência, pré-adolescência, e digo aqui porque tem milhares de pessoas que nos conhecem. As nossas filhas nunca nos deram problema. Aí você fala, se tiveram sorte. Não tivemos sorte no casamento, não tivemos sorte nos nossos filhos, nada de sorte. Nós tivemos princípios e valores que nós trabalhamos sobre eles, e a vida é ação e reação. O que você planta, você colhe. Não foge disso, não tem jeito, não vai ser diferente nunca. Seu vaso nem está aparecendo aqui. Alice pôs um vaso aqui lindo, ó, gente. Essa sorte veio com uma dedicação, uma aplicação, uma decisão de você querer, né? Você querer ser a melhor mãe, ser o melhor pai, instruir da melhor maneira, com a melhor atenção, com o melhor cuidado. Isso sim, isso é uma sorte que a gente teve, né? É muito comum as pessoas falarem assim, olha, se eu pudesse amarrar meu filho, trancar ele num quarto, até passar a adolescência, eu faria isso, né? É claro que isso não existe, essa possibilidade não existe, não seria bom para você, muito menos para ele. Ele tem que viver essas fases da vida. Toda pessoa que pula uma fase da vida vai ter problema na frente. Nós temos que viver as fases das transformações da nossa vida. Eu tenho 62 anos de idade, sou um idoso. E eu vivo muito bem a minha fase de idoso. Aliás, acho o máximo ter o cartão de idoso, ter vaga para mim. Isso é maravilhoso. E no aeroporto, você ter prioridade na fila, isso é bom demais. Mas eu tive que viver cada fase da minha vida para chegar bem onde eu estou. Esse é o ponto final. Aí você pergunta, tá bom, e o que eu faço, pastor? Meu filho está assim, está entrando na pré-adolescência, está diferente, ele está mudado, não era como era antes. Claro que não é, ninguém é, né? Agora o que a gente pode entender é que as mudanças acontecem, mas não podem acontecer para trazer transtorno familiar, transtorno no relacionamento de pai e filho. E pior, muitos nunca vão mudar. Passa a adolescência, mas aqueles sintomas ali vão ficar sempre impregnados nela. Vira um homem, mas um homem problemático, uma mulher problemática, um adulto problemático. Por quê? Porque não é o problema só da adolescência, é problema de algumas coisas que não foram tratados lá na formação do nosso caráter, que acontece até os 7, 8 anos de idade. 70% do nosso caráter vai acontecer nessa faixa. E se nós não permitirmos um tratamento correto, vai ser esse adulto descompensado que a gente vê todo dia aí. É isso. É isso. E aí, dentro disso, a gente começa a ver os princípios que nós temos, que o Senhor nos ensina sobre honra, né? A gente podia conversar um pouquinho sobre isso. Qual o meu papel como mãe dentro da minha casa, que Deus me deu, me colocou como rainha do lar? Eu preciso estar governando a minha casa e ajudando que a harmonia, que a graça de Deus, que a paz reine ali. E nisso entra a honra. Eu preciso honrar o meu marido, porque ele é o meu marido, Deus colocou ele para ser um guardião sobre a minha vida, cuidar de mim, me amar, me proteger. Deus nos colocou para a gente cuidar das nossas filhas, amá-las, incentivar, impulsionar, para que elas pudessem ser mulheres saradas, curadas, firmes, estabelecidas em algo que Deus tem para fazer na vida delas pelo resto da vida. Mas tudo começa lá atrás. Eu lembro um dia, na nossa casa, nós fazíamos sempre a noite da família, né, amor? E a gente escolhia, eu nunca tinha lido isso em livro, não tinha isso. Internet não existia. Não cheguei. Hoje está muito legal. Hoje eu acho que a mídia e as pessoas estão fazendo. Eu acho trazem lindo. Coisas boas, excelente. Excelente, é tempo de cura. Mas há 30 anos atrás, 35 anos atrás, não tinha isso. Nós fazíamos a noite da família na nossa casa, toda segunda-feira. Era um tempo onde nós tirávamos aquela noite para que a gente pudesse conversar, jantar, brincar, homenagear, honrar as pessoas da nossa casa, os integrantes da nossa casa. E isso trazia comprometimento, as meninas entre elas, entre a gente. Quando a gente decidia, hoje o dia da honra vai ser, nós vamos trabalhar honrando a fulana, a Lise. E naquele dia a gente fazia comida que a Lise gostava, a sobremesa que a Lise gostava. Na mesa a gente colocava a louça linda, maravilhosa, que era nossa, que era para a nossa família, a melhor para elas, e marcava um lugar de destaque na mesa para a Lise. E naquele dia todos da família iam falar algo de especial que a Lise era para nós. Gente, olha como isso deu certo.
como isso é lindo. Como é lindo você ver as irmãs declarando o amor uma pela outra, elogiando. É um exercício, né, Alice? Essas coisas não são automáticas. O automático é brigar, o automático é ter inveja, o automático é fazer birrinha. Isso é automático. Agora, o que não é automático? Aquilo que precisa ser ensinado, que a palavra de Deus nos ensina. E é isso que a Alice está falando. E aí eu via que depois que a gente acabava aquele momento de declaração, de profetizar, de honra, gente, como o ambiente era gostoso, como elas se sentiam bem e como elas lembram disso até hoje. E elas repetem isso na casa delas. Eu acho muito legal isso. Então, isso faz parte de quê? De um incentivo. Incentivá-las a querer fazer algo de bom para uma para outra. Incentivar a querer ter uma casa linda, incentivar a querer ter um quarto arrumado. Tudo isso é um incentivo. Incentivá-la no estudo. Nas finanças. Quando a Anne chegou em casa com o primeiro livrinho que ela escreveu na escola, Mimi, o Gatinho. E eu tenho esse livrinho até hoje. Gente, a gente fez uma festa. Houve o livro e a gente leu e deu para as meninas verem, porque era um incentivo. Ela tinha o quê? 4 aninhos, 5 aninhos. Foi um incentivo daquela época, 6 anos de alfabetização, que ela precisava. E assim, esse livrinho a gente guarda. Quando uma tem um destaque especial, a gente honra, a gente faz. Na natação, eu lembro da natação, quando a Laís ela não queria nadar, ela era pequenininha. E aí ela pulou na piscina chorando, porque ela não queria competir, mas todo mundo lá do lado de fora gritando. Não tinha ninguém para competir com ela, era sozinha. E aí ela, claro, né, foi a número 1, sozinha foi a número 1, mas ela conseguiu vencer a barreira de nadar uma piscina. Porque ela é muito pequenininha, ela tinha 4 anos, 5 anos. Né? Bem pequenininha. E assim, e aquilo foi uma vitória para ela. E tava lá a família toda lá gritando, Laís, você venceu, você foi a campeã, filha. Incentivo. Hoje é que atravessar o lago. Hoje ela já fez. Foi vice-campeã brasileira de triatlo. De triatlo, né? Então assim. Competiu mundial no Canadá. Mas teve uma hora na vida dela que ela precisou de quê? De incentivo. E Deus nos escolheu para sermos os incentivadores dos nossos filhos. Impulsionar, sabe? Deus nos escolheu para, como se eles, na mola propulsora, a gente tivesse que puxar assim, dar o impulso inicial para que eles pudessem ir. E isso é um privilégio que eu não abro mão. Não abri e não abro até hoje. Alice, assim, nós estamos até pensando em fazer um curso. Depois eu quero que você comente aqui. Nós vamos colocar o nosso telefone, se você precisar mandar um WhatsApp, tá? Nós estamos querendo fazer um curso de imersão familiar, onde a gente pode tratar, porque são tantos assuntos e não dá para falar num vídeo. Mas um dia inteirinho, aqui com a gente, com a nossa família. E assim, é um projeto que nós já estamos, né, trabalhando, e vocês vão poder ouvir a Lise falar, a Laís falar e a Anne falar. Porque só a gente está falando e elas não estão presentes aqui, né? Você pode falar, será que é mesmo? Né? Será como é que é? Mas vocês vão poder ouvi-las também, que elas já estão em uma outra fase. E eu sei que vai ser muito bom. Então, assim, os filhos precisam de muitas coisas, tá? Mas se eu pegasse 3 palavras que eu acho essencial, seria incentivar, né? Seria direcionar, e além de direcionar, nós podemos dar afirmar. Então, como a Alice falou, impulsionar. Então, essas 3 coisas, se a gente trabalhar com ela, ou seja, nós conseguimos incentivar nossos filhos, trazer direção para eles e afirmar a vida deles, nós seria uma benção. Então, só a primeira coisa que eu quero falar, eu vou começar aqui pelo direcionar. Um grande erro que muita gente bate no peito, não, nossa família toda é democracia, nós somos democratas aqui na família, nós decidimos, não, meu filho, olha, quando ele chegar a 15 anos, ele escolhe o caminho que ele quer seguir, escolhe a namorada, se você quer desligar o vídeo, agora é a hora. Porque nós não vamos falar o que todo mundo fala, nós vamos falar contra isso. Eu acho que pai tem que influenciar no namoro, inclusive na escolha, viu? Na escolha. Eu entendo muito mais de homem do que minha filha. Eu entendo muito mais de mulher que minha filha, é óbvio. Então, deixa bem claro, todas são casadas, já tem, né? A que tem menos tempo de casado tem 10, 11 anos de casado. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, que quando elas começaram a namorar, nós ajudamos a escolher. Sim,
Não estou falando que você vai escolher aquele ou aquele outro, mas olha, filho, esse valor você não pode abrir mão. Como é que o rapaz trata a mãe dele, você não pode abrir mão. Então, as menininhas hoje, é legalzinho, tem um carrinho, bababá, tem um tênisinho, bababá. Esquece essas coisas. Então o pai precisa direcionar. Os filhos são como flecha. Flecha a gente direciona. Direciona a profissão. Tem que ajudar na profissão, sim. Tem que ajudar no casamento, sim. Tem que ajudar nos esportes, na família. Tudo, tudo. No ano que eu fui vice-campeão, que eu fui campeão brasileiro de teatro, minha filha foi vice-campeã. Claro que ela foi influenciada por mim. Então nós influenciamos, sim. E por que não influenciar nas coisas corretas? Não, deixe, meu filho. Você é livre para escolher. Não. Eu sou contra a democracia. Deus nos colocou os filhos para nós cuidarmos deles. Não é eles viverem do jeito que eles quiserem, não. Então a primeira coisa, Alice, eu acho que é direcionamento. Quer falar? E quando a gente fala sobre direção, por exemplo, uma época, uma delas estava, a Anne, estava querendo, tinha acabado de concluir o curso dela já de direito e tudo, e angustiada para dar um prosseguimento, né? E ela veio, teve liberdade de sentar lá em casa comigo, falou: mãe, tem isso, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. E ela abriu o coração com diversas possibilidades. Eu confesso que na hora eu não soube falar para ela: filha, faz isso. Não falei, mas eu falei: filha, eu vou escolher com você e eu tenho certeza que Deus vai direcionar. Eu tenho certeza, filha, pode contar comigo, eu vou estar orando. E aí, pouco tempo depois, assim, 2 semanas depois mais ou menos, veio um convite para que ela pudesse fazer um mestrado. E aí aquilo encheu o coração dela de alegria, sabe? E ela fez o mestrado, na verdade ela ganhou o mestrado, ela fez e teve êxito e assumiu uma cadeira na universidade, foi dar aula. Então, por quê? Uma hora ela precisou, adulta já tinha formado, já podia tomar as decisões que ela quisesse. Mas lá em casa ela sabia que era um porto seguro, que ela podia chegar, conversar: mãe, eu tô com isso, com esse pensamento, o que você acha? E naquele momento a gente pôde ajudar, posicionar, orando, falando: Deus vai te abençoar. Seja a sua decisão qual for, estamos juntos. Os nossos filhos precisam do nosso apoio, né, amor? Precisa. Direção, né? Primeira coisa aqui. Segunda coisa, incentivo. Minha netinha. Quer vir aqui? Vem cá. Segunda coisa, incentivo. A Alice até falou da natação lá, né? Na escola, como precisa de incentivo, né? Você quer falar um pouquinho sobre isso? Professora dando 32 anos, até hoje, agora, mas profissionalmente. Hoje ela faz isso na igreja. Eu lembro que eu sentava para estudar com a Lise e com a Anne, e a Laísa era pequenininha ainda. E assim, a Lise já conseguia fazer as tarefas dela sozinha, mas o tanto que ela gostava que eu sentasse do lado era essa mesa aqui, gente, vocês não estão acreditando. Mas essa mesa é um granito. E ela era da nossa casa quando as meninas eram pequenas. E hoje está aqui no nosso jardim. E eu sentava nessa mesa aqui com a Lise e com a Anne aqui do lado e com a Lise. E a Lise gostava que eu estivesse do lado dela enquanto ela fazia a tarefa. Porque ela ia fazendo, eu: muito bem, filha, tá tudo certo. Que letra linda. Incentivo nas mínimas coisas. A Anne já gostava da independência. Muitas vezes eu tinha que ir lá apagar, entendeu? A letrinha, mas eu estava sempre presente. Então, quer seja no estudo, quer seja arrumar uma roupa, quer seja pentear um cabelo, quer seja ouvir do que ela está falando sobre os meninos, né? Mas na adolescência, elas precisavam do nosso apoio, do nosso incentivo ou do nosso conselho. Então, assim, tem outra coisa que é tão legal eu lembrar. A Laís, uma vez, ela estava fazendo prova e ela tinha dia de prova. Quem tá junto comigo com o filho quando tem prova e fica apavorado? Eu ficava, ai meu Deus, sofria junto com ela. Mas um dia uma amiga minha, agora com os netos, elas ficam. Aí um dia uma amiga minha falou assim: Alice, a Laís, ela precisa crescer. A Laís é a nossa caçula. Ela precisa amadurecer. E não tem problema ela tirar nota ruim, Alice. Deixa ela assumir a nota 5 dela, a nota 4 dela, qual for. Você não tem que ficar nesse sofrimento. Uma amiga falou pra mim, Arlete, Gravina, que eu amo. E nesse dia eu cheguei em casa toda autoconfiante, né? Falei: filha, você vai fazer sua prova que você estudou. E
vamos esperar a nota. Eu espero que seja nota boa, porque você merece, que você estudou. Mas se não for, se for um 5, você vai estudar depois mais para cobrir esses 5. Combinado, filha? Eu confio em você. Então eu transmiti para ela algo que uma amiga minha falou comigo, porque eu estava em sofrência, né? E deu certo. Ela pegou a confiança, aquela palavra que eu falei para ela, aquela direção. Se não der certo, tem outra prova para você recuperar. E deu certo. Então, assim, os nossos filhos precisam que nós estejamos centrados, equilibrados, para dar essa direção para eles, para que elas possam correr mundo afora. Exatamente. Então, a outra coisa muito importante, agora eu acho que ajuda principalmente a questão de homossexualidade, lesbianismo e tal, que é a palavra afirmação. Afirmar os valores, afirmar a feminilidade, afirmar a masculinidade. Então, tem um papo hoje aí. Igual eu falei, gente, esse vídeo aqui não é para todo mundo. Não é. Ou seja, é para quem quer saber o que Deus pensa e os valores da família tradicional. Ponto. Então, em casa é o seguinte, na minha casa. Menino não brinca com boneca. Ponto final. Que absurdo! Você é um pastor muito retrógrado. Sou retrógrado, se é o que você pensa. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. As pessoas falam, não, porque um dia os pais precisam cuidar dos filhos. E ele vai aprender brincando de boneca. Ó, deixa eu falar uma coisa para você. Tá aqui minha esposa. Eu, quando eu casei, tive minhas filhas, eu dava banho, trocava a fralda, punha roupa. A Alice viajava, quer fazer um curso fora. Eu ficava de sexta até segunda-feira sozinho com as meninas, dando comida, lavando, limpando fralda suja, passeando, fazendo tudo que eu podia por ela, sozinho, né? Mingau, as panelas às vezes queimava, mas nunca precisei de brincar boneca para aprender. Isso é uma palhaçada, esse negócio aí, não tem nada disso não. Então, ô menina, deixa eu falar uma coisa pra vocês, homem é homem, mulher é mulher. E a gente precisa entender isso e reforçar. Pega a sua filha e valoriza a feminilidade dela, desde criancinha, desde menina. Quando ela ficar mocinha, uau, como você tá linda com esse vestido, como você tá linda com a fita no cabelo. E o menino, uau, que botina bruta essa sua. Meus netos assim, adoram botina bruta, né? Então a gente precisa entender essas coisas. E é tão importante o pai estar presente. Eu, como tenho só menina, né? Eu podia escolher a roupa, gente. Podia arrumar tudo bonitinho, tudo combinando. Se elas cismassem que não queria aquela roupa, a minha voz não prevalecia. Aí eu falava, amor, preciso de você. Quantas vezes eu tinha escolhido a roupa linda e elas não queriam. Aí ia lá, escolhia outra, e aí o Ibe chegava e falava, amor, essa aqui, ó, essa aqui, né? Aí ele falava assim, filha, olha essa aqui. Aqui era pra ser. Fica demais em você. Fica demais. Olha, filha, essa roupa. Tá bom. Eu trocava. Por quê? Porque nessa hora, a palavra do pai do sexo oposto também, né? Do sexo oposto Primeiro, surge muito efeito. Autoridade. Elas precisam desse acompanhamento de perto. Você é linda, você é tão feminina, essa roupa fica bem. Isso faz parte dessa afirmação, né? E tanta coisa para contar. Deixa eu só ler um versículo aqui, Salmo 127, fala assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Salmo 127, 1. Veja bem que os filhos vieram para ser galardão. Galardão é presente. Esse é o ponto. Então, tem muita gente que os filhos viraram um monstro. Coisa mais comum, infelizmente, você vê. Filho agrediu o pai, filho roubou o pai, filho mantinha o pai em cativeiro, filho assassinou o pai. Que galardão é esse? Deus errou não? Deus errou não. São os pais que estão errando a criação dos filhos. Então, se você não... É um trilho. É o trilho que vai levar a algum lugar. Então, você tem de andar nesse trilho. Não adianta. Não, porque eu acho que eu penso. Então, você acha, você pensa, você vai ter os frutos do que você acha, que você pensa. Agora, se você quer andar nos caminhos de Deus, você tem que seguir os valores de Deus. A honra familiar, honra de pai, honra de mãe, honra de irmãos, honra de relacionamento, honra de Deus. Então, sem essas coisas, querido, esquece. Segue seu caminho e aí você colhe o fruto do seu trabalho. Nós estamos falando de coisas, de famílias que são ajustadas e são a bênção. Então, as pessoas que sabem, já falei aqui, nós temos 4 netos, 3 filhas, 3 genros, que são uma bênção para a sociedade onde elas convivem, são uma bênção para a igreja onde elas convivem, uma delas inclusive é pastora. Na vida profissional todas trabalham fora, todas têm seu ganha-pão e todas são prósperas financeiramente, emocionalmente e espiritualmente. Então, são galardão na nossa vida. É uma bênção. Nós temos a filmagem do casamento das nossas filhas
E no primeiro casamento, né, da Lise, que ela tem quantos anos? 16 anos de casado? 16 anos de casado. Acho que é 16 anos de casado. Acho que são. Não foi por aí. No casamento, gente, eu chorei na hora da declaração dos votos, né? E é muito lindo. Ela fala assim: mãe, pai, eu quero ter um casamento. Se eu tiver um casamento igual como de vocês, eu já estarei realizada. Então, assim, hoje eu vejo a mão de Deus sobre isso, porque não foi nada planejado, não foi nada, mas aquela nem sorte, palavra, né, Alice? não, e nem sorte, mas aquela palavra que ela falou aquele dia veio como uma recompensa para nossa vida, sabe? Assim, Recompensa da honra. Deus, muito obrigada. Naquele momento do casamento dela, ela estava nos honrando, né, com aquelas palavras. E a gente tem essa preocupação de ajudar outras famílias a viver o melhor de Deus, né? Que a honra do Senhor venha, que venha sobre os filhos, venha sobre o marido, venha sobre o relacionamento do casal, porque quando uma família anda em honra, anda em harmonia, gente, é uma paz, é uma bênção de Deus, é um presente, é um galardão que Deus nos dá, né? É uma paz quando a gente vive, pode viver isso, porque esse é o projeto de Deus pra gente. Agora, por que a gente não segue? Por que a gente não aprende? Por que a gente não segue o conselho de alguém que já está indo lá mais na frente? Eu quero dizer que os meus pais, eu tive a alegria de ter uma família ajustada, meu pai e minha mãe se amaram, nos criaram também na igreja, nos caminhos de Deus, eu tive esse exemplo, o Ibe também teve o exemplo dos pais dele. Então, para nós já foi assim, um adianto de vida, né? Um adianto de vida. Então, assim, não... Muitas pessoas reclamam, mas eu não tive esse exemplo. Tá bom, infelizmente. Mas e aí? Mas é possível. O interessante não é saber o que eu vou fazer, o que aconteceu no passado. O importante é eu saber o que eu vou fazer com o passado para melhorar o meu futuro. Para não passar o que for ruim para mim e para meus filhos. Eu vou fazer uma história diferente. E sabendo disso, nós temos já ouvimos isso das nossas filhas, assim, não, quando eu tiver meus filhos, eu vou fazer igualzinho vocês. Gente, isso é um galardão. Sonho. Isso é um sonho, né? Sonho de consumo. E hoje ontem eu estava tendo uma reunião com as mulheres, nosso pequeno núcleo de mulheres, e eu estava falando exatamente isso, que nós temos a oportunidade de ser a base para uma construção vir e ser solidificada e florescer e fluir, né? Então, assim, como está sendo essa base, eu que vou decidir. Eu vou decidir como vai ser a base, como vai ser essa estrutura para a construção da minha família, para a construção dos meus filhos, né? Para a edificação da nossa casa. E Deus tem nos dado essa graça, nos deu essa graça de estarmos agora já na segunda etapa, vendo os filhos dos nossos filhos, né? Talvez terceira, né? Terceira idade, terceira etapa. Gente, é isso, queridos. A gente é uma pincelada de coisas importantes da sua vida. Então lembre-se de 3 coisas que essenciais, né? Trazer direção para sua casa, para sua família. Não deixe que outras pessoas deem direção, sabe? Os youtubers da vida aí, não deixe. Segundo, lembre-se sempre de incentivar seu filho a cada coisa que fazer. Incentivar o que é certo, na verdade, né? E afirmar os valores de Deus, afirmar o respeito que um homem precisa ter para a mulher, a feminilidade, a masculinidade, afirme os valores. Eu não dou conta. Claro que dá, filho, você é capaz, você pode. Isso é uma afirmação, né? Então, assim, esteja atento, porque pessoas no lado externo podem contribuir para denegrir, para abaixar, para empurrar seu filho para baixo. Mas Deus escolheu para você impulsionar, para dar o up na vida dele. Você pode, eu confio em você, Deus te fez inteligente, você é muito esperto, você é sábio, olha que menino inteligente. Nos Estados Unidos, nas escolas, no primeiro dia, eles já levam um monte de frase para os filhos levar para os pais estarem reforçando. É isso, você pode, você é inteligente, você é capaz. Você vai conseguir, eu confio em você, né? Então é isso, hoje foi um flash, um compartilhar, né? E nós queremos que você cresça em tudo aquilo que Deus planejou para você. Sua família será a melhor família da face da terra.
E nós amamos você e queremos saber boas notícias de vocês. Um beijo. Vale a pena investir todo o tempo na vida da sua família, dos seus filhos. Vale a pena, porque o que vocês vão colher é tremendo. Nós estamos vivendo essa fase de colheita em nossas vidas. Somos felizes, Deus nos abençoou, Deus nos deu a graça dele. Nunca andamos por sorte, mas por decisões, por valores morais e espirituais para chegarmos até aqui. Que Deus abençoe. Beijo.